Todo espírito encarnado que quer ter um papel que marque a sua passagem pelo mundo. Saber que sua existência não foi em vão e que contribuiu para algo grande, um grande projeto pessoal ou coletivo, é a meta da maioria das pessoas. Vamos convidar agora um parceiro fiel aos congressos do Seja Barra, para tratar exatamente desse tema, a minha contribuição para o novo tempo. Temos certeza de que vocês conhecem o escritor paraibano, palestrante, psicólogo clínico, paraibano, não, falei errado, é isso? Não, eles já estão comemorando antecipadamente. Ah, tá. Eu falei, acho que era Paraíba, não, paraibano, certo? Isso, tá certo. E autor de diversos livros na área da psicologia e das relações, que com bom humor e perspicácia única ensina espiritismo com a leveza e com a profundidade que a doutrina merece. Isso aí, recebam com aplauso, carinho e confete o conferencista Rossandro Klinger. Não, é que eles já estavam comemorando antes da hora. Você vai ver que ele é muito bom. Ele é engraçadíssimo. Por favor. Vamos trabalhar, né, gente? Eu cheguei aqui faz 5 minutos, viu? Acabei de pousar, então estava assim, reencarnando novamente. Que a gente estava num evento agora de manhã em Recife, no congresso, no CIMESP, né? O congresso espírita que tem lá também. Mas dizer da alegria de estar aqui novamente, estava comemorando com o Iraci, cheguei, porque a gente estava bem, né, Iraci, se atrasar o voo, mas deu tudo certo. É uma alegria estar aqui, né? O congresso cresceu, né, Iraci, o dia todo agora, né? Manhã toda, povo que gosta de trabalhar ou que é endividado, depende da visão, né? Vai aumentando o tempo de pagamento da dívida. E a gente falar desse nosso papel, dessa nossa contribuição para um mundo novo, para um tempo novo. Existem muitas análises que se faz sobre qual seria o papel do Evangelho de Jesus na coletividade. Essa é uma discussão teológica bastante clássica no campo da fé, que basicamente tem 3 visões. Existe um grupo de pessoas que acreditam que o mundo está perdido e que não há nada mais a ser feito, a não ser esperar um holocausto que destrua tudo porque a gente desandou, né? Nesse caso, a única forma de você lidar com essa realidade é imaginar que o Evangelho de Jesus veio para um grupo de pessoas e essa raça de eleitos terá acesso a esse Evangelho, se salvará e o resto da humanidade será condenado. Nesse discurso de entender o Evangelho como contra a cultura e sem nenhum compromisso com a sociedade humana, nós temos o fundamentalismo religioso e todas as ordens que sempre criam ideias de que só alguns têm a verdade e a maioria está relegada à escuridão. Existe um grupo oposto totalmente a esse, que diz que o papel do Evangelho de Jesus, aquilo que ele nos traz como boa nova, tem como objetivo fundamental dizer que, na verdade, todo o Evangelho se adapta à cultura como ela é. Tudo que todo mundo faz é certo, está tudo beleza, sabe? Jesus aceita tudo geral, assim, aquela ideia de profundo relativismo moral, em que tudo é permitido, muito distante da proposta de Paulo, mas que nem tudo convém. E existe um terceiro grupo, que eu reputo mais lúcido, que vai dizer que a proposta do Evangelho não é nem de ser contra, nem a favor, mas de redimir a cultura. E quando a gente analisa a proposta do Espiritismo, a gente percebe que na base da terceira revelação está esse conceito. Porque o conceito que nos é apresentado não é de salvação pessoal. Embora alguns de nós, talvez com uma compreensão mais superficial da doutrina espírita, façam uma reedição psicológica daquilo que traz de outros ambientes, trocando Satanás por obsessor, inferno por umbral, né? E céu por uma espécie de alfaville chamada Nosso Lar, em que você consegue um lote, fazendo alguns trabalhos, nem que seja na rabeira do Nosso Lar, não precisa ser na governadoria, não precisa ser no central, mas se você tiver garantido ali no muro de contenção do umbral, um lote, você está de boa e é o que você quer. Lê de engano. Em nenhum momento a proposta do Evangelho de Jesus é para salvar um,
porque nenhuma ovelha se perderá no rebanho de meu Pai. É uma proposta de redenção a todos. Nós não estamos aqui para garantir o nosso lote. Nós estamos aqui para garantir que todos nós embarcaremos num planeta rumo ao novo tempo. Agora, o que pode atrapalhar ou ajudar esse processo? A obra de Joana de Ângeles, que Divaldo, com sua maestria, nos trouxe, ela é fundamental para trabalhar um conceito importante no desenvolvimento do psiquismo individual, com profundas repercussões coletivas. Quando ela traz de Jung o conceito de sombras e nos chama para um processo de descobrir-se sem culpas e sem justificativas, o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma, palavras de Joana de Ângeles, nem está preso em acusações infantis ou em projeções da culpa dos outros, mas transforma a si mesmo. Ela nos faz uma proposta de, trabalhando nossas individualidades, conseguirmos ampliar a frequência da coletividade. Mas vamos fazer uma pesquisa. Vocês topam fazer uma pesquisa aqui agora? Vamos lá. Se eu pudesse sentar com cada um de vocês aqui agora, chegar junto aí na cadeira e dizer assim, poxa, você podia me ajudar, mas antes eu queria saber uma coisa, você é uma pessoa boa, eu posso confiar em você? O que é que vocês me diriam? Posso confiar em vocês, não é? Não é isso? Não tinha que ter insegurança em relação a isso? Então aqui, vamos dizer que 90% ia dizer para mim, você pode confiar em mim. Ok? Essa pesquisa bate com vocês? Está fazendo sentido? Aí vou fazer outra pergunta. Todos que estão aqui confiam em todos que estão aqui? Então nós temos uma certa... existe uma dissincronia entre o autoconceito que cada um de nós tem sobre nós mesmos e o conceito que nós temos do coletivo, percebe isso? E isso tem a ver com a formatação cultural do Brasil. Não dava para eu entrar aqui historicamente para chegar a esse ponto, não tem tempo, mas é só para a gente entender o seguinte, a grande proposta de transformação é que a gente, encarando as nossas sombras, mude essa opinião. Mas não somente o conceito, mas a prática dela. Então é o seguinte, por que eu acho que eu sou bom, mas eu não confio no resto? Porque infantilmente eu observo a minha luz com muita clareza, quase um espírito missionário, né? E suas trevas. Entende? Então, eu consigo dizer, Rossandro, eu sou de confiança, mas eu não me garanto com o resto do povo daqui, não. E é porque a gente está no ambiente de Jesus. Imagina você. Eu não fiz essa pergunta no meio do carnaval, não. Eu fiz aqui, num evento cristão. Imagina você. Então, assim, esse autoconceito, ele está equivocado. Não no sentido de dizer que você não é bom. Não duvido disso. Mas de você duvidar da bondade dos outros. Há um sentimento presente de que eu não consigo enxergar a minha sombra. Eu consigo enxergar a minha luz, eu consigo ver minha bondade, mas eu projeto no coletivo a minha sombra. Uma vez lá no MIEP, em Campina Grande, que é um evento que a gente faz durante o Carnaval, há mais de 47 anos, Divaldo já nos deu a honra, né, Divaldo, de ir várias vezes para Campina. Eu lembro que uma palestra que Divaldo fez uma primeira vez, que eu vi ele na adolescência, Divaldo falando que as pessoas gostam muito de falar no passado, mas o tempo bom é agora. E como argumenta isso, ele disse que a primeira vez que ele foi em Campina, pousou em João Pessoa e pegou uma estrada de barro vermelha para chegar em Campina, chegou só o pó. E o povo quer dizer que o passado é que é bom, né, Divaldo? Nessa época, foi o professor Hermógenes, porque lá nós também temos um encontro no Carnaval chamado Encontro para a Nova Consciência, que reúne todas as religiões. E a primeira pessoa a falar nesse encontro está ali, Divaldo Franco. Um encontro que muita gente não queria ir porque não queriam reunir as fés, e nós topamos, levamos Divaldo abriu o primeiro encontro para a Nova Consciência, que não é um encontro espírita, é um encontro ecumênico que reúne mais de 40 a 60 expressões de fé. É fantástico. E o professor Hermógenes foi. E aí eu fui com o Luiz Cláudio Costa, um palestrante espírita. Eu estava sendo o que a gente chama de anjo da guarda do expositor. A gente anda com o expositor para lá e para cá, né?
ou sombra, conforme sua evolução, depende que a pessoa vai dizer. E aí a gente foi almoçar no restaurante indiano que tem lá, de comida indiana, porque lá tem um ashram indiano e uma comunidade indiana. Tem uma universidade indiana lá. E aí o professor Hermógenes, conversando com ele, eu perguntei, qual é a maior caridade que um ser humano pode fazer ao mundo? Ele disse, não projetar a sombra dele em ninguém. Interessante, né? Não projetar os meus defeitos nos outros. Por que a gente tem dificuldade de aceitar os defeitos? Porque os defeitos, quando eles são finalmente reconhecidos, eles nos jogam numa condição psicológica que não resolve, mas nos joga, chamada culpa. Por isso, durante muitos e muitos séculos, as pessoas sempre tendiam a projetar a sombra, porque não queriam sentir culpa, porque culpa dá vergonha. Porque elas ficavam presas no ciclo da culpa, e em vez de transformar o padrão de comportamento, elas ficavam só se julgando. Foi aí a grande sacada, claro, a obra de Joana é gigantesca, mas a parte que mais me toca na obra de Joana é quando ela faz uma proposta tão aparentemente simples, mas altamente profunda, e por que não trocar a culpa por responsabilidade? Por que não encarar a sombra, entender que #aceita que dói menos, e transformar? Em vez de ficar num padrão culpa, porque o padrão culpa, porque em vez de você fazer o esforço de transformação, que é a proposta do Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Como eu posso ser um verdadeiro espírita se as más inclinações eu só vejo nos outros? Percebe? Eu não vou fazer combate porque eu não tenho o que fazer, eu sou um espírito de luz. Como é que eu vou combater má inclinação? Se todo mundo deve confiar em mim, mas eu não confio em todo mundo. A má inclinação é nos outros. Essa dificuldade de aceitar em si os limites emocionais e as próprias sombras é o que impede a funcionalidade de um coletivo. Aí vamos falar de uma coisa de forma mais clara, historicamente falando. Bom, nós todos somos bons. Todo mundo aqui se declarou bom. E por que não está funcionando? Porque é muito claro entender o seguinte, no momento político delicado que nós nos encontramos, é muito fácil, até porque nossos irmãos do campo da política nos ajudam demais, projetar sombras neles. Eles deixam essa tarefa muito fácil para a gente, eles colaboram, viram uma telinha limpa para a projeção, né? Então, é muito fácil fazer essa projeção neles e não perceber que o resultado de uma civilização não tem a ver apenas com algumas pessoas que têm cargos de mandatários. Aí vamos fazer uma conta simples. Talvez eu não consiga enxergar a minha sombra, vamos pensar assim, porque afinal de contas, Sandro, o que é pegar um psicólogo que não fiz terapia com ele e durante o imposto de renda pagar para ele me dar recibo para eu não pagar imposto? Isso não é nada perto de 53 milhões dentro de um apartamento. Afinal, qual é a grande evolução de parar em fila dupla em lugar proibido, quando tem pessoas que roubam bilhões? O que é que tem de mais de baixar uma minissérie em torrent sem pagar pela assinatura do canal de TV, quando tem gente que rouba bilhões? Nós vamos fazer uma equaçãozinha infantil, na qual nós não enxergamos defeito, o que é defeito, mau-caratismo, o que é mau-caratismo, e quem quiser eu termino a palestra agora e vou embora, né? Porque a gente faz a seguinte conta, o que é isso perto de tudo isso? Mas nós esquecemos de uma coisa simples. O problema é que se 220 milhões de pessoas têm a mesma ideia, nós temos um somatório de equívocos que nos coloca no caos. Entenderam o drama? É porque não é só você que tem a ideia de que, afinal, o que é isso perto de tudo isso? Em tese, em termos de comparação de proporção, comprar um recibo para pagar menos 500 de imposto de renda, em tese, não é muita coisa. Mas vamos pensar no óbolo da viúva. O que é ressaltado naquela cena do Evangelho? É a quantidade ou a qualidade do esforço dela em dar o que nem tinha? Então, se, por exemplo, alguém desvia dinheiro da segurança pública, da educação, da saúde do Estado do Rio de Janeiro, e eu digo que este é um corruptor responsável pelo estado de caos da minha cidade, mas eu não pago imposto,
Por que eu acho que só ele é o culpado? Enquanto eu agir assim, eu vou viver um sentimento de incoerência espiritual e emocional e não vou estar tranquilo. Porque no fundo a minha alma sabe que isso não é certo. Mas eu insisto, talvez porque eu sou levado pelo sentimento de manada. Mas todo mundo faz. Nós queremos um país melhor e queremos ser herdeiros de uma proposta de oração do mundo, pátria do Evangelho, mas precisamos fazer por merecer e agir em torno desse projeto. Ele não está dado, é uma proposta que precisa de nossa ação para que aconteça. E essa ação tem que ser concreta, não é assim, em casa, vendo TV e clicando hashtag Muda Brasil. Não é assim que funciona. É preciso um conjunto de ações cotidianas para que eu seja um intérprete de Deus no meu ambiente, aonde eu posso intervir e agir para mudar a minha conduta e inspirar os outros a fazer o mesmo. Aí a gente vai lá, então, para Kardec, que, muito apropriadamente, como todas as perguntas que ele faz, facilitando pela inteligência das perguntas a grandeza das respostas, uma pergunta na questão 932, bem conhecida de todos nós. Por que o mal geralmente vence o bem? Vamos voltar para a nossa pesquisa. A primeira pesquisa foi, você é bom, todo mundo sim. O resto aqui é bom? Eu tenho certeza da minha bondade, mas dúvida da bondade dos outros. Não vejo a minha sombra. Preciso enxergar. Quando eu enxergo a minha sombra, eu tenho 2 ganhos. O primeiro é me responsabilizar por minhas mudanças e combate às minhas más inclinações, conforme a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o segundo ganho é excepcional. É que no momento em que eu consigo enxergar as minhas sombras e não projeto em você, eu consigo enxergar a sua luz e aprendo com você. Olha como é que funciona isso. Eu troco o sentimento de escassez por um monte de pessoas ruins juntas pelo sentimento de abundância, pessoas querendo ser melhor juntas. Vou dar um exemplo mais concreto do que seria em psicologia, sentimento de escassez versus sentimento de abundância. Vocês em algum momento já foram fazer curso de língua estrangeira, em algum momento da vida? E quando vocês foram fazer, tinha uma sala de aula com 2, 3 adolescentes que falavam muito melhor do que você? Você não tem vontade de ejetar ele da sala de aula? Não é humilhante isso aí? Então, eu fui fazer um curso rápido porque eu ia viajar e só nesse país o pessoal não fala outra língua que não seja a deles. Então, você tem que falar alguma coisa, porque mesmo eles sabendo inglês, eles não falam com você. Tá bom. É a França. Então tá, vamos lá. E aí eu fui fazer um pequeno curso. Cheguei na escola e estava lá, tinham alguns adolescentes e eu. E a professora perguntou, você gosta de tomar banho, Rossandro? E eu fiquei até constrangido. Fiz assim. Por que a pergunta, professora? Não, é porque se você gosta de tomar banho, tem que pedir no hotel um chuveiro, um banheiro com chuveiro. Disse, professora, todo hotel tem chuveiro no banheiro? Disse, não lá. Eu, uau! Então repita comigo, Rossandro. Ela repetiu e eu repeti. Je voudrais un bain avec douche. Sentiu a pronúncia? Do meu lado estava João, 13 anos, e do outro Pedro, 14. Eu estou simulando o nome porque eu não lembro, mas eu lembro das idades. Aí ela fez, João, agora você. Aí João, je voudrais un bain avec douche. Eu olhei para João, respirei. Pedro, je voudrais un bain avec douche. O sentimento de escassez olha para essa cena e diz, eu mato esses adolescentes infelizes, porque eles estão mostrando minha incompetência. Esse é o sentimento de escassez. É o sentimento de ver a sombra e não a luz. O sentimento de abundância é bem diferente. Ele olha para essa cena e tem um sentimento de profunda gratidão, porque ele está numa sala de aula que, além da professora, os outros alunos vão ensinar ele a pronunciar bem. Mas eu preciso ter a humildade de ver a luz do outro. Eu só cresço quando eu tenho a humildade de enxergar a tua luz. Eu só cresço
quando eu não consigo mais infantilmente só ver as tuas sombras. Esse é um sentimento fundamental em nós. Aí você aprende com quem sabe e não lamenta a luz do outro. Você se ilumina junto. Assim, no Brasil hoje, mais do que projetar nossa sombra nos outros, precisamos trazê-las de volta para a gente, para que a gente possa trabalhar sem culpa, mas com transformação pessoal, e nessa expectativa poder ver a luz do outro e crescer no coletivo. Mas aí a pergunta que Kardec faz é muito interessante, porque a resposta ela tem um conjunto de informações preciosas para a gente. Então, por que o mal geralmente vence o bem? Primeira resposta, porque os bons são fracos. Então a gente tem um conceito de que é possível ser bom, mas não ser forte. Para que a bondade consiga ser útil, eu preciso ter força para levá-la a termo. Não adianta eu ter boas intenções que não se transformam em atitudes. Por isso que a senha do conceito de salvação na perspectiva espírita não é a fé pura e simples, mas a caridade, que é a fé prática. Ou seja, não existe a possibilidade de um indivíduo se mostrar fiel aos preceitos do Evangelho de Jesus se apenas ele crer nisso, mas a vida dele não é um testemunho dessa crença, que não pode ser apenas uma expressão intelectual, mas um conjunto de atitudes que toque a vida do outro que está perto de mim, do coletivo, onde eu não tenha, conforme também o Evangelho nos diz, toda época, o Evangelho nos diz, toda época guarda uma virtude a desenvolver, né? E uma chaga que ainda faz arrastar. A virtude de vossos tempos, atividade intelectual. A chaga, a indiferença moral. Indiferença moral. O que seria indiferença? Indiferença é o seguinte: eu sou bom, mas eu não sou forte. Então a minha bondade é só para mim, está aqui dentro. Eu quero um mundo melhor. Eu não sou preconceituoso. Eu sou contra o aborto, mas eu não chego e digo que o Supremo Tribunal Federal não pode decidir por um povo que é contra o aborto. Que a ciência não pode dizer que quando encontra uma célula em Marte, diz, encontramos vida no espaço, e quer nos convencer de que 12 semanas de gestação não é vida. É preciso ter coragem de dizer isso, mesmo que lhe acusem, mesmo que lhe critiquem. Podem criticar, e ninguém aqui está pregando um tipo de regime de exceção contra as pessoas. A gente tem que acolher as pessoas que se equivocam, porque a gente se equivoca também. Agora, referendar o equívoco é omissão. É indiferença moral. Porque existem vidas que estão sem poder pedir por socorro, porque não pode se organizar em grupos e no Congresso defender seus interesses. Fetos, que são seres humanos. Eles não podem mandar a gente defender, eles não podem fazer artigos científicos, então tem que ser as pessoas que não têm indiferença moral diante disso. Então, além desse ser bom, que nós todos nos diagnosticamos como tal, e eu não duvido disso, porque afinal de contas, passar um domingo inteiro ouvindo falar de Jesus, é para quem está mudando. É para quem quer mais da vida e quem quer dar mais para a vida. Então, sim, eu acredito na primeira resposta. Pode confiar em mim. Nós temos que reavaliar a segunda, mas eu não confio nos outros. Então, eu preciso ser bom, mas eu não posso ser fraco. Então, por fraqueza dos bons é que vemos com frequência no mundo a influência dos maus vencerem os bons. Vamos para uma segunda enquete Ibope aqui. Existe mais gente ruim ou mais gente boa no mundo? Vamos aprofundar a pesquisa. Pense na sua cabeça a quantidade de pessoas que você levemente antipatiza até profundamente odeia e conta. Não finge que você é santo. Conta assim. Levemente antipatiza até hostiliza. Ok. Agora,
pensa na sua cabeça a quantidade de pessoas que você levemente simpatiza, até profundamente ama. A minha expectativa é que a segunda lista seja muito grande. Se não for, me procura depois, você está precisando de ajuda. E que a outra não tenha conseguido chegar a 10 dedos, mas a outra você não conseguiu contabilizar, ainda está aí pensando. Na quantidade de gente que você levemente simpatiza, até profundamente ama. Então, tem tanta gente boa, por que que o mal está imperando? Por fraqueza dos bons e por indiferença moral. Omissão. A omissão, ela quer dizer que você poderia fazer e não fez. É diferente da impossibilidade dos bons. É a omissão, você poderia. Existe até no Código Penal, não sou da área jurídica, mas alguém da área penal pode me dizer isso, jurídica, que seria a pessoa saber que poderia segurar uma criança caindo, ela não faz isso, é tipo omissão de socorro, parece que é previsto no Código Penal, omissão de socorro, como por exemplo, abandono de incapaz. Você deixar crianças sobre a própria tutela, quando elas não têm capacidade de se tutelar, é um abandono de incapaz. Então, se você é um pai que deixa crianças sozinhas, você está sendo omisso. Você poderia cuidar e não cuidou. E claro, tem penas com relação a essa omissão moral. Então, nós precisamos ser fortes. Ok. Então, nós temos aqui, tem muita gente boa. Eu conheço mais gente boa do que gente ruim. Mas o mal, com frequência, domina o mundo. E daí uma das muitas leituras do Cristo dizer, o mundo jaz no maligno. Até por impoderência do mal. Então, por que os maus, aí eles dão um motivo dessa dominância do mal, além deles explicarem a nossa inação, a nossa, digamos, posição passiva, eles explicam que isso também se dá porque enquanto nós somos passivos no bem, o mal é ativo no mal. Há uma passividade dos bons e uma atividade dos maus. Ele diz aqui, porque os maus são intrigantes e audaciosos. Já ouviu falar na palavra crime organizado? Você já viu na mídia assim, bem organizado? Você já viu a dificuldade do bem se organizar? Tipo, fazer uma tarefa supra-religiosa, todos juntos, independente da religião. A gente está conseguindo, por exemplo, no combate ao aborto. Todos, independente de ser católico, evangélico, mormon, espírita, estamos unidos. Mas é pontual isso. Nós poderíamos fazer muito mais isso. Nós poderíamos ser mais audaciosos, mais corajosos. Audácia e coragem, além da bondade. É um tripé. Eu tenho que ter bondade, mas eu tenho que fazer com que ela tenha a força da coragem e o planejamento da audácia, de se antecipar na prevenção do mal, provocando o bem, que não vai ser mais curativo, mas vai ser preventivo. É um bem que previne e não espera o caos para socorrer. É um bem que evita, porque não se omite. É essa a sintonia. Agora vamos pensar no YouTube agora. Canal de streaming, primeiro canal de streaming, que é aquele lugar onde você pode acessar o conteúdo na hora que você quer. Conceito básico de streaming, que é uma coisa que todo mundo conhece com Netflix também. Se a gente pegar e imaginar, ok, nós temos uma quantidade de gente boa no mundo, mais do que gente ruim, elas são omissas, não são audaciosas, o mal é organizado e é audacioso, mas essas pessoas boas, elas também não são tão boas assim. Porque se a gente achar que já está bom, a gente não continua o processo de transformação moral. Porque, veja só, vamos pensar no YouTube como sendo uma radiografia psíquica do planeta. Então, vamos ver quantos acessos tem a um vídeo de conteúdo bom e quanto acesso tem a um vídeo de piada chula. Veja. Você pega aí os grandes nomes da fé no Brasil. Divaldo, Padre Fábio de Mello, algum pastor conhecido, eu não vou citar nome porque é bem complexo o nome desse, algum pastor bem conhecido. Imagine todos esses três
do cristianismo aqui no Brasil, espírita, católico e evangélico, veja a audiência dos vídeos deles e dos vídeos de piada. Aí você vai entender que o psiquismo da gente ainda é da futilidade, do ridículo, do dantesco, do pornográfico. Então significa dizer que, para que a gente possa mudar essa sintonia, que seria uma transformação de expiações e prova para a regeneração, eu preciso mudar o ibope desse ambiente de detecção coletiva do psiquismo humano, que seria um stream. Eu tenho que olhar para esse universo e pensar, quantas vezes eu, no meu grupo de WhatsApp, eu sei que vocês têm grupos de WhatsApp de família. Grupo de WhatsApp família é um ambiente propício para a análise do coletivo e da convivência pacífica e amorosa entre as pessoas. Tem gente que pede para sair, depois pede para voltar, tem gente que se revolta. E aí tem gente que é tão complicada que a família, de forma assim, subliminar, cria um outro grupo, este verdadeiro, do qual ela não faz parte, e geralmente ela entra e faz, por que ninguém fala neste grupo? Porque ninguém está lá. As pessoas estão no outro grupo. Até que um dia, alguém deste grupo manda uma mensagem para o outro grupo, e ela descobre duas coisas terríveis. Uma, que ela é excluída. Dois, que falam dela lá. Isso aí. Vai para o grupo de estudo, o homem integral, o ser consciente. Estuda, faz o grupo do evangelho. Em todo grupo de estudo, tem gente que pergunta demais, que dá uma palestra em cada pergunta, que desabafa a vida toda, todo estudo, quer monopolizar 30 minutos de um estudo de 1 hora. Geralmente a gente faz assim, eu vou sair desse grupo, eu não aguento essa pessoa, ou então na hora da prece, podia mudar de centro espírita, podia ir para outro grupo do ESD2, sei lá, porque no meu... Veja como é engraçado, eu estou ali num grupo que está trabalhando conteúdos da psicologia junguiana e todo o apanhado da psicologia mundial, com a visão transcendente de Joana de Ângeles, que no fundo é, vamos trabalhar a aceitação do outro, e o primeiro desafio a gente perde. É só conceito. Conceitualmente eu entendo, na prática, pobreza. Então eu preciso viver uma experiência que seja pautada na concretude dos meus atos. Senão, eu vou ter uma hipocrisia na minha relação com Cristo. E não tem outra palavra, gente, para adorar essa pílula aqui. Não dá adianta. Vai ser incoerente. Eu vou ter uma relação que a gente chamaria nos sistemas de fé, a partir da antropologia, não de conversão, mas de adesão. Vocês sabem a diferença de conversão e adesão. Adesão é o seguinte, você pensa, eu sou... Vou concluir, fica tranquilo, dá tempo. A adesão seria, sabe, eu sou católico porque eu acho muito bonito toda a história de todos esses homens como Francisco de Assis, Clara, né? Esse mundo tal, o Padre Gatão Fábio de Mello, adoro as músicas dele, mas eu não me transformo. Não, eu sou evangélico. Cara, não existe nada mais lindo do que escutar a banda Diante do Trono cantando, Regis Danese cantando, como Zaqueu, que é emocionante, toda a proposta do pentecostalismo, do Espírito Santo, mas eu não transformo. Não, eu gosto de ser budista. Meditar, não, sentimento, estudar o equilíbrio, o caminho do meio, que Joana vai falar lá em Plenitude, né, Divaldo? Primeiro livro de Joana falando sobre budismo, mas eu não me transformo. Não, velho, massa mesmo é ser espírita, velho, vamos combinar. Espírita, ele vai, ele volta, ele se comunica por Skype com a galera que foi, através de médios, é muito massa, mas a pessoa não se transforma, velho. Ela se atrai, ela adere a concepções, mas não tem conversão de comportamento. As pessoas pensam que se converter é mudar de religião, conversão é mudar de atitude. E na mudança de atitude, impactar a minha vida e o meu coletivo, para que o meu país não seja a soma de pessoas que só pensam em si. E que apenas quando está no estado de causa apontam para os outros como problema. Mas finalmente a soma das pessoas que cuidam de si e dos outros, num pacto de renovação coletiva,
que nos erguerá diante do estado civilizatório que nos encontramos. E nós temos instrumentos para isso. E este é o meu papel. Mas aí talvez se eu soubesse qual é a minha missão, Rossano, ficava mais fácil. Eu acho que se eu fizer uma regressão de memória e souber o que foi que eu fiz, me ajuda. Eu acho que precisa fazer regressão de memória. Basta fazer uma equaçãozinha básica de lei de causa e efeito, que você sabe quem você foi. Raiz quadrada, divide e você sabe o que você foi. Né? Não, mas talvez se eu fizesse uma missão. O que é uma missão? É um lugar, é uma atividade especial. Você acha que Deus criou VIPs? Deus não criou VIPs, Deus criou filhos amados, que onde quer que esteja estão em missão de construção de um novo tempo. Aqui tem gente sentada aqui que em silêncio transforma a vida das pessoas. E não precisa estar aqui para que as pessoas saibam disso. Todos estamos em missão. E o lugar onde estamos servindo. O salmista, esse desconhecido, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi a Deus com alegria e apresentai-vos a eles em cântico. Por que tudo isso? Você pode perguntar. Ele diz: porque Deus é bom. Eterna é a sua bondade. E a sua fidelidade dura para sempre. Entende? Então a minha missão é, onde eu estiver, ser um agente completo da transformação do meu mundo. Ser alguém que age de forma justa, honesta, equilibrada. Eu não vou seguir o que todo mundo faz para me sentir aceito ou para não me sentir excluído, porque finalmente eu vou ser, além de bom, eu vou ser corajoso e vou ser audacioso. Quando todo mundo aqui quiser burlar e roubar, eu não vou fazer isso. Mesmo que eu seja criticado, mesmo que eu seja perseguido ou sabotado. Quando todo mundo aqui estiver falando mal dos outros, eu não vou fazer a mesma coisa. Quando todos estiverem sorrindo de uma piada preconceituosa ou racista, eu não vou sorrir disso. Porque eu vou ser uma pessoa que boa, mas vou ser corajosa e audaciosa. Porque eu tenho um chamamento que é dado aos trabalhadores da última hora. Sabe quem é esse povo, né? Para que esses trabalhadores da última hora, aceitando um renovado convite de amor do Cristo, nasçam num país que não tem missão mimética e imitativa de ser uma América do Norte e do Sul, uma espécie de Miami encantada, cheia de outlets e consumismo vazio, nem também negar o que a civilização construiu e que podemos aprender para melhorar o nosso estado civilizatório, construir do nosso jeito, da nossa forma, mas com responsabilidade pelo coletivo, um país melhor. Não ficarmos esperando que reformas políticas, tributárias, disso ou daquilo, sejam respostas que têm que vir de gestos cotidianos de um povo que se transforma. Para assim poder sentir, não só num dia de Copa do Mundo, nem no 7 de setembro, a emoção de cantar: ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, forte. Brasil, lingonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece,
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso. Sim, teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses, só és mãe, gentil, pátria amada. Brasil, somos responsáveis por esse país. Muito obrigado.